No final do mês de setembro, uma comitiva da TVT visitou a China. Foram 8 dias intensos conhecendo as tradições desse gigante asiático, economia, cultura e troca de experiências com a mídia local. Para falar com a gente sobre essa experiência, nós conversamos agora com a nossa colega Thalita Galli, que é apresentadora da TVT, jornalista aqui da Fundação e que esteve na comitiva da TVT na China. Thalita, tudo bem? Prazer te receber no Revista Brasil TVT, seja bem-vinda. Olá, Cosmo, olá, Ana, maior prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, vou contar tudo o que aconteceu lá na China, em Pequim, para vocês. Pois é, Thalita, quando a gente fala na China, a gente sabe que é um país continental, gigante. Mas uma coisa é ler a respeito, ver notícias a respeito. Outra totalmente diferente é estar em loco, presenciando e conhecendo. Traz aí tuas impressões dessa visita da comitiva da TVT à China. Claro, exatamente isso. A China é gigante e a gente conheceu Pequim, na verdade, que é a capital da China, né? Então, assim, nem tem como falar nesse contexto China inteira, porque é muito grande. Mas Pequim a gente conseguiu conhecer bastante bem. Pequim, só para fazer um comparativo, tem 22 milhões de habitantes, é quase o dobro do que tem São Paulo, para ter uma noção, assim, do tanto de gente que vive na capital da China. A gente participou de um projeto que chama Beijing Encantada, Pequim Encantada, que é da Prefeitura de Pequim, né? A Prefeitura que fez esse convite aqui à TVT para que a gente fosse conhecer e produzir, é claro, material, reportagens, porque há um interesse por parte de Pequim e da China da gente trazer esse conteúdo aqui para o Brasil e poder apresentar a capital chinesa para os brasileiros. Então, inclusive, logo mais eu vou trazer as informações aqui na TVT sobre esse conteúdo que vai ser veiculado. A gente está preparando 2 programas, reportagens, vão ao ar no seu jornal, no Bom para Todos também, mas é isso, são programas, conteúdos que falam um pouquinho, que mostram um pouquinho para o nosso telespectador, para o nosso internauta, o turismo em Pequim, né? Então os principais pontos turísticos, né, em Pequim, eles têm um eixo central, é chamado eixo central, que são 8 quilômetros, e nesses 8 quilômetros a gente consegue visitar os principais pontos turísticos de Pequim, e assim, coisas medievais, riquíssimas em história. A China tem, né, uma história milenar, uma tradição milenar, então a gente conseguiu mostrar templos, palácios, é tudo muito rico, sabe? É tudo muito grandioso, a gente fica besta com a grandiosidade. A gente vai então trazer um programa sobre essa questão mais turística e um outro mostrando modo de vida, como moram os moradores ali de Pequim, a gastronomia, então assim, 2 culinárias bem típicas de Pequim e um pouquinho do dia a dia, arte chinesa, patrimônios imateriais culturais da China, a gente vai apresentar para vocês também. Então, assim, foi uma experiência riquíssima e a gente vai fazer de tudo para compartilhar todo o sentimento que a gente teve lá com as pessoas, com o nosso público aqui da TVT. Vou aproveitar então, Thalita, e te perguntar, nesses 8 dias de andanças por Pequim, o que da cultura local, do modo de vida, você pode destacar uma coisa que te impressionou, que te deixou impactada? Olha, sempre fazendo esse comparativo aqui com São Paulo, né? Que a gente tem no nosso dia a dia muito... É o que a gente vive e o que a gente pode usar de base comparativa. A cidade, ela tem muito trânsito, Pequim tem muito trânsito, assim como São Paulo. É uma cidade extremamente limpa, isso chama muito a atenção da gente. Eu e o repórter João Miyagi, a gente sempre trocava essas impressões, né? Ele foi comigo acompanhando, né, nessa viagem, e chama muita atenção a limpeza da cidade. Tem muitos garis, mas há uma cultura, assim, uma consciência por parte do chinês e especificamente do morador de Pequim, de não jogar lixo no chão. Então é muito difícil você achar lixo no chão, papel de bala. O que a gente achava era folha caída e mesmo assim muito poucas, porque os garis fazem uma varredura ali muito eficiente. Isso chamou bastante atenção. É uma cidade muito arborizada, tem muito canteiro assim entre as avenidas, muita praça, muito parque. E o mais legal é que o morador, o habitante lá de Pequim, ele aproveita muito bem os espaços públicos. Então, toda vez que a gente passava numa praça ou num parque, a gente viu o pessoal praticando Tai Chi Chuan. Isso é muito típico, né? A gente tem esse conhecimento que na China se pratica muito Tai Chi Chuan.
se pratica realmente. A gente via sempre ali nas praças o pessoal praticando. Karaokê ao ar livre, isso foi novidade para mim. Então o pessoal se reúne ali, os mais idosos, os aposentados, né, se reúnem para cantar ao ar livre e para praticar esportes de diversas maneiras. Dança, eles dançam muito também. Vira e mexe, você encontra no parque um grupinho com uma caixinha de som, sempre mais idosos. E dançando, algo que aqui é muito improvável, porque eu acho que existe uma coisa assim, vou passar vergonha em fazer isso ao ar livre, né? E lá não, eles estão o tempo todo ali dançando, praticando esporte, isso é muito bacana. Então acho que esses são alguns fatores, tem muita coisa que chama atenção lá, né? Mas assim, de pronto foi o que nos deixou chocados, assim, nos impressionou assim que chegamos em Pequim, Ana. Thalita, Pequim foi sede de uma edição dos Jogos Olímpicos em 2008. Tem um legado muito grande, tem o gigante estádio olímpico, o Ninho do Pássaro. Quero te perguntar, vocês chegaram a visitar algum legado dos Jogos Olímpicos? Você falou muito de esporte, as pessoas praticam esporte ao ar livre. E mais, como é que é o transporte público em Pequim? Metrô, trem, ônibus? Olha, o metrô, eu não vou lembrar a extensão, mas assim, é uma extensão gigantesca. Eles têm, assim, linhas de metrô por toda a cidade, você consegue se locomover por toda a cidade com o metrô. É o transporte mais utilizado realmente, assim. Você consegue, tem linha e tem terminal em todos os lugares, tem pontos, né, em todos os lugares. Então é muito fácil se locomover por metrô. A gente fez um trecho pequeno, a gente andou na linha mais antiga de metrô de Pequim e assim, não é muito cheio, a gente estava no horário assim meio de pico, né? 5 horas da tarde ali em Pequim, não estava muito cheio. Como eu já disse, é extremamente limpo, super eficiente, então foi bem bacana. Ônibus tem bastante, mas não tem muito, porque eles andam muito de bicicleta e de motinho elétrica, sabe? Porque é uma cidade totalmente plana, na verdade, não é muito, ela é totalmente plana. Então é muito fácil se locomover com a bicicleta por lá. E as estradas principais, a gente tem as estradas principais que são sempre grandes e largas avenidas e do lado dessas avenidas tem uma parte isolada para a bicicleta e para as motos elétricas. Então, assim, é muito fácil se locomover. Inclusive, eles usam muito esse esquema de aluguel de bicicleta e elas ficam, assim, em todos os pontos. É muito fácil você locar essa bicicleta. As motos elétricas têm uma particularidade que elas são estacionadas, assim, nessa margem das rodovias e elas não são trancadas, não ficam com cadeado, isso é muito interessante também, né? Há um nível de segurança gigantesco, assim, a gente passeou pelos hutons, que são áreas de antigas moradias ali no centro de Pequim, e é muito seguro, são vielinhas, à noite a gente circulou por ali, elas ficam escuras, né? E aqui em São Paulo a gente teria muito medo, eu como mulher teria muito medo de passar por uma viela escura pelo centro, assim, de São Paulo. E lá a gente circulou com a maior segurança, com a maior liberdade, então tem esse quesito que também é bastante importante. Você me perguntou sobre Olimpíadas, a gente visitou ali o Parque Olímpico e é muito bacana. O estádio, Cosmo, tem uma história muito interessante. A gente visitou o Ninho do Pássaro, né? E isso estava na nossa pauta. Então a gente sabia que ia com a comitiva ali que nos acompanhava para o Ninho do Pássaro. E tudo leva bastante tempo, porque a gente pega muito trânsito, então a gente vai num mini ônibus até lá e de repente eu vi que a gente entrou numa garagem. Assim que a gente entra numa garagem, eu achei estranho. Eu falei, nossa, acho que a gente vai estacionar para ir até o Ninho do Pássaro. A hora que a gente desce do ônibus, a gente estava embaixo do Ninho do Pássaro, a gente estava dentro do Ninho do Pássaro. E daí, assim, por uma portinha eu consegui entrar e a gente dá de cara com o estádio ali, com o campo de futebol. Foi muito chocante pra gente, sabe? Eu não esperava que a gente fosse ter esse nível esse nível VIP, sabe? A gente foi assim, teve um tratamento VIP ali na entrada do Ninho do Pássaro. E a gente vai trazer isso para vocês, inclusive. Mas foi muito legal. Então a gente vê a grandiosidade daquele estádio, é muito bonito, dá para subir no topo e daí a gente consegue ter uma imagem bem legal dessas armações metálicas que formam o Ninho do Pássaro, assim como uma imagem do horizonte de Pequim. Então foi uma visita muito interessante e lá também tem o Cubo d'Água, né? Que é logo em frente ao Ninho do Pássaro. A gente não chegou a entrar no Cubo d'Água, mas
mas consegue ver de fora. E a gente viu um mural onde ficam todos os medalhistas. E eu mostro onde tem o nome do Cielo, nadador, que ganhou medalha de ouro, né, brasileira, nos 50 metros livres de natação. Então a gente mostra também esse muro que tem ali o Brasil registrado por meio do Cielo nadador. Foi bem bacana. Thalita, eu queria aproveitar agora e falar sobre os meios de comunicação. Se vocês tiveram contato com alguma emissora local, qual que também foi a experiência de vocês assistindo emissoras de lá, escutando em rádio também. Queria que você falasse um pouco disso, porque acho que aqui no Brasil a gente tem muitos mitos e muitas más informações sobre esse contexto na China. Ana, a China tem o grupo de mídia chinês, né? O CMG, se eu não me engano, é a sigla. E eles que nos recepcionaram, né? A gente, na verdade, foi recebido pelo grupo da Rádio Internacional Chinesa. Eles têm um núcleo de língua portuguesa. Então, a gente foi recepcionado por jornalistas chineses que falam português. Eles que fizeram, inclusive, pontos importantes para a gente nas traduções, nas conversas que a gente teve ali com moradores de Pequim, pessoas nos pontos turísticos. A gente teve também uma participação num evento que eles fizeram desse projeto Encantando Beijing, Beijing Encantada. A gente recebeu um documento de participação nesse evento, então foi bem bacana, fomos tratados muito bem por eles ali. O que deu para perceber em relação aos canais de TV, né, já que a gente está aqui falando de TV, somos uma TV, né, o grupo chinês ali de mídia tem uma infinitude de programação e de conteúdo. São 16 canais em TV aberta. A gente tinha acesso ali pela TV do hotel e eu ficava fuçando toda noite para ver os conteúdos e, assim, dos mais diversos. Programas de jornalismo, programas de entretenimento, de auditório, com grandes auditórios, programas humorísticos, shows musicais. Então, eles produzem um conteúdo vasto ali à disposição do povo chinês. Isso é muito interessante. Então, esse contato que a gente teve com a Rádio Internacional, com esse núcleo de língua portuguesa, foi muito interessante, inclusive para a gente tomar conhecimento de que a China tem essa busca por entender os países de língua portuguesa. Eles fazem essa troca grande aqui, então tem sempre entrevistados brasileiros ali que são colocados nesse canal, nessa rádio internacional. Tem um conteúdo digital também em português, para que a gente possa ter acesso ao conteúdo produzido na China sobre os países de língua portuguesa, mas também, claro, para que o chinês tenha acesso às informações aqui dos países de língua portuguesa. Isso é muito interessante. Eu não tinha conhecimento antes, tomei conhecimento agora. Então, há uma busca muito grande na China pelos países de língua portuguesa. E isso também deve ter relação, Thalita, até porque Brasil e China tem parcerias comerciais. A China é nosso principal parceiro comercial no mundo, então isso tem tudo a ver, né? Então, de repente, essa questão com a preocupação com a língua portuguesa faz todo sentido. Mas nosso tempo está acabando, mas eu queria te ouvir também sobre outra questão. Muito se fala que o asiático, de forma geral, né, não só o chinês, não é tão receptivo como a gente, é um pouco frio, distante e tal. Isso coisas faladas, ninguém tem a certeza de como vocês estiveram lá em loco. Isso é verdade, isso é mito? O que você pode falar para a gente? É um mito. Aliás, Cosme, é muito interessante você falar sobre essa questão das trocas, né, comerciais, culturais entre China e Brasil, porque eu sinto que aqui no Brasil há muitos mitos em relação à China, né? Desde mitos políticos que trazem a política, a República Popular da China, né? Até essa questão de como eles recebem pessoas aqui do Ocidente. A gente foi extremamente bem recebidos lá. É muito legal. A gente foi na muralha, na Grande Muralha da China, né? Um dos trechos, inclusive, do nosso programa. E lá a gente foi abordado por um grupo de chineses e eles queriam tirar fotos com a gente, queriam conversar com a gente, ou pelo menos tentar conversar com a gente. E isso aconteceu na muralha da China de forma assim mais explícita, né? Porque eles vieram até a gente, mas em todos os pontos turísticos em que a gente gravava,
os chineses estavam em torno, tirando foto, tentando estabelecer alguma conexão. E a gente foi super bem recebido nos restaurantes, nesses pontos turísticos. A gente visitou a casa de um senhor de 70 anos. Ele mora num desses rutons, que a gente vai trazer, inclusive, para vocês também no programa. E ele foi extremamente simpático, contou sobre a vida dele, sobre essa passagem de geração em geração desse local onde eles moram, que ele nasceu ali, tem um pé de romã ali plantado, foi plantado quando ele era bebezinho e está lá até hoje. Então, assim, ele quis contar a vida toda dele pra gente nessa visita que a gente fez. Então, assim, é realmente um mito que existe deles serem mais fechados, não aceitarem muitas intervenções ocidentais. Não, a gente foi super bem recebido e eles estavam muito abertos para as conversas aqui com a gente. Então é isso, conversamos com Thalita Galli, a apresentadora aqui da TVT e que esteve nessa comitiva da TVT à China. E já estamos aqui na expectativa, Thalita, para assistir os programas. Vamos aguardar aí e o pessoal também fique atento aí à programação da TVT, que essa programação vem aí, né, Thalita? Isso, assim que eu tiver detalhes, eu passo aqui para vocês também no Revista e na programação toda aqui da TVT. Pessoal, muito obrigada por ter me recebido. Um beijo para vocês. Abraço. Thalita.